Eu detectei um fato comum a esses dois casos aqui, ó. O caso do ET de Varginha, que aconteceu em janeiro de 1996, né? E até se estendeu para os meses seguintes, indo até maio, né? E esse outro caso das máscaras de chumbo que aconteceu no Morro do Vintém, em Niterói, Rio de Janeiro, em 1966, né? É uma primeira curiosidade é que de 1966, agosto, né, para 1996 são decorridos 30 anos, né? E de 1996 até agora, o ano que nós estamos, 2026, decorreram mais 30 anos. Então, isso já é uma primeira curiosidade, né? É um intervalo de tempo de 30 anos entre os fatos, entre o que aconteceu em Varginha, né, e o que aconteceu em Niterói. Né? Decorreram 30 anos, e aí, a partir de Varginha até o momento presente, 2026, decorreram mais 30 anos. Né? É uma coisa interessante. Mas o fato, o fato, na verdade, não é esse. E eu não vou falar sobre esses casos aí, porque tem um monte de vídeo na internet, tem um monte de coisa escrita. Eu vou falar só sobre esse fato comum. Né? E o fato comum não diz respeito especificamente às três meninas, né? Que é o que realmente é o mais impactante. Né? É, mas diz respeito a uma coisa que aconteceu posteriormente, que foi em março de 1996. Então, o que, que aconteceu? Né? Morreram quatro animais no zoológico de Varginha. Né? Então, o das meninas foi em janeiro, esse aqui foi em março. Né? Morreram dois veados, uma anta e uma jaguatirica. Né? Só que o que acontece? Quando eles fizeram os exames, né? É, eu acho até que fizeram autópsia, né? E aí tem os laudos, né? Não tem nenhum tipo de ferimento, não tem nenhum tipo de doença endócrina interna. Apenas um dos veados foi detectado uma infecção, né? Uma infecção, alguma coisa tóxica. Porém, não quer dizer que eles morreram por causa disso. Então, isso aí é uma coisa que não ficou bem explicitado, mas eu entendo que a morte não foi necessariamente por causa dessa infecção. Na verdade, esse veado morreu pelo mesmo motivo que morreu a anta, a jaguatirica e o outro veado. Né? Então, que é essa morte misteriosa que não tem explicação. Porque no laudo da anta, da jaguatirica e do outro veado, simplesmente não, é inconclusivo. Não tem uma causa a morte desses animais. Vocês estão entendendo? E o outro veado tem lá o que foi detectado no exame. Uma infecção, né, pegando acho que fígado, mas talvez a causa da morte não seja necessariamente essa infecção. Né? Eu entendo isso. Né? E aí, no caso de 1966 das máscaras de chumbo, esses dois corpos, o do Manuel e o do Miguel, eles foram encontrados é, também sem nenhum ferimento. Não tinha ferimento à bala, não tinha ferimento à faca. Né? E aí o que, que acontece? Eles estavam deitados assim, sem nenhum tipo tranquilamente, como se eles realmente eles estivessem voluntariamente nessa posição. Eles estavam exatamente desse jeito, em posição de descanso, né? Esperando alguma coisa acontecer. É, posteriormente, eles foram para o Instituto Médico Legal e aí que está a grande falha, né? Eles retiraram as vísceras, porém não não fizeram exame e eles não foram apropriadamente guardados
em área refrigerada. Simplesmente os órgãos apodreceram e aí eles não puderam fazer um exame, porque havia um bilhete, né, escrito alguma coisa com relação a um ritual, do tipo assim, ingerir cápsulas, né? Então não dá para chegar à conclusão que eles tenham morrido envenenados ou devido à ingestão desse comprimido. Então, qual é o fato que liga esses dois casos, né? O de Varginha e esse de Niterói, né? É o fato desses seres terem falecido, né? Sem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de ferimento, de algum dano físico. Então, e aí o que, que acontece? Nesse caso de Niterói, não foi testemunhado nenhum avistamento de nave, porém, foi testemunhado pela vizinhança, né? Luzes, né? Luzes piscantes fortes, bem assim, incomuns, né? Bem estranhos, né? Na direção do Morro do Vintém, né? Flashes, assim, né? Então, vários moradores da vizinhança detectaram isso. Então, existe uma possibilidade da morte desses dois, do Manuel e do Miguel, é, terem algum tipo de ligação com os extraterrestres, né? Então, levantaram-se várias hipóteses, né? Vários investigadores, é, detetives, né? Ufólogos investigaram e até hoje permanece um mistério, né? O de Varginha, claramente existe um link, né, com as naves, porque foram avistados, existem 3 testemunhos de avistamento de naves, né? Inclusive eles coincidem com relação às características da nave. Então, pessoal, esse vídeo era para falar sobre essa coisa, esse fato muito assim, para mim uma coincidência muito grande entre esses dois fatos aqui, né? Uma morte assim, sem explicação. Então, pessoal, é isso aí.